Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntos para mais esse conteúdo, algumas atualizações que a gente vai trazer para vocês de mercado, algumas movimentações daqui, especulações dali, nada em concreto ainda, tá, torcedor? É isso aí. Então, meus amigos, é o seguinte, eu vou pedindo para você que está chegando aqui, ainda não se inscreveu, se inscreva, dá essa força aqui para o nosso crescimento, clicou aqui embaixo, pronto. Já ajuda muito o nosso canal, tá? Compartilhe o link também do nosso vídeo, deixa o seu like, tem aqui no rodapé da sua tela, se você tiver com um desejo no coração de ajudar aí o crescimento do nosso canal, nossa chave Pix, se não quiser também a gente entende, não tem problema nenhum, tá, meus amigos? Você pode também se tornar membro aqui do nosso canal, concorrer a camisas do nosso Vascão, tá, galera? Então, vamos que vamos, tá? Porque a gente está começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, é o seguinte, logo de cara eu pedi perdão para vocês que, para quem não, de repente não está ciente, nos últimos dias eu passei por um procedimento, estou com alguns pontos na parte interna da minha boca, por isso que eu estou com um pouco de dificuldade para falar, às vezes eu tenho que dar uma respirada a mais, tenho que... igual agora, né? É até complicado, né? Às vezes eu estou fazendo um conteúdo um pouco menor do que eu de costume por conta disso, tá, galera? Então não reparem, por conta realmente que eu estou com alguns pontos na boca, não tá tão fácil, mas a gente vai levando para trazer para vocês a atualização. Quero mandar um abraço, um casaca para todos os membros aqui do nosso canal, tá, meus amigos? E olha só, hein? Mais uma vez, se inscreva, deixe seu like e compartilhe o link do nosso vídeo. Agora sim, meus amigos, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo, se tratando de basquetebol. O nosso R10 Score Vasco da Gama entrou em quadra ontem à noite aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, diante a equipe do Minas, e deu Vascão mais uma vez. O Vasco foi muito bem, né? Uma ótima vitória sobre a equipe do Minas, 81-64, são 3 vitórias consecutivas, o Vasco aí engrenando 9 pontos, um atrás do outro. 2 vitórias acachapantes fora de casa contra o Paulistano, contra o São Paulo. Outra vitória diante do nosso torcedor aqui no Rio de Janeiro, jogando em nossos domínios, né? Bem bacana essa situação. O Vasco que começou a temporada 24-25 do NBB oscilando muito, ganhava, perdia, ganhava, depois perdia de novo, depois ganhava outro, ficava assim, né? Agora parece que o Vasco está engrenando aquela boa sequência que a gente esperava, né? O bom treinador Léo Figueiró. A gente teve algumas baixas na nossa equipe, alguns jogadores deixaram, outros jogadores chegaram, né? Um cara que ainda tá no Vasco, que deve se aposentar, é o Marquinhos, né? O Marquinhos vem, ó, enfileirando cestas, né? O homem tá jogando muito, tá com muita vontade de jogar. Aí, para não ficar só no que eu tô falando, colocar para vocês aí a sonora do Marquinhos e também do nosso treinador Léo Figueiró, falando após o jogo diante a vitória da equipe do Minas. Eu tô me sentindo um pouco cansado agora, a sequência dura de ter 3 jogos muito físicos, com viagem, pouco tempo para descansar, mas feliz porque a equipe está num momento muito bom. O basquete é isso, é confiança, é momento, e a equipe atravessa um momento muito bom, então fazer de tudo para poder ajudar e pegar a sequência de vitória que a gente está pegando. Acho que a gente está num momento muito bom, os jogadores realmente estão se entregando de uma maneira absurda nos jogos. A gente começou o campeonato oscilando muito, com derrotas que a gente não esperava. Então, uma vitória contra um time desse que está em primeiro, um time extremamente difícil de ser batido, muito bem treinado. Acho que poucos times vão ter essa vitória. Com certeza coloca a gente na tabela num lugar melhor e dá confiança, né? Dá confiança que a gente está num caminho legal, mesmo continuando com o pé no chão, sabendo que o campeonato é muito longo, os jogos são todos difíceis. Vamos continuar trabalhando firme como foi hoje. É isso aí, né, gente? Bem bacana, bem legal. Então, meus parabéns mais uma vez para os nossos atletas e para o nosso treinador e a comissão técnica do nosso time de basquetebol, que entra em quadra novamente nos próximos dias no nosso conteúdo de mais tarde. Eu vou atualizar vocês a agenda do nosso R10 Score Vasco da Gama ainda nesse mês de dezembro de 2024. Tá bom, galera? Agora eu quero falar com vocês aqui sobre mercado da bola, tá? A gente tomou conhecimento, né? É complicado, porque já a Globo afirma
de pé junto que o Vasco estava negociando, que o Vasco está negociando com o Danilo, né, lateral direito da Juventus, seleção brasileira, aquela coisa toda. Aí agora já há quem diga aí, né, nas fofoquinhas.com, de que o Vasco nunca fez proposta pelo Danilo. Então fica complicado, né? Então é por isso que eu não cravo nada, porque eu particularmente também não tenho essa informação, né? Em vez de ficar usando de mentira para você, torcedor, eu prefiro trazer aqui então, né, a atualização de momento. A atualização de momento em relação ao Danilo é que a Globo afirma que tem negócio para os 4 ventos, e já tem umas fofoquinhas na rede social aí afirmando que não, o Vasco nunca fez proposta e coisa e tal, então teremos que aguardar. Fato é que o Danilo não tem contrato terminando agora. O contrato dele termina só em junho do ano que vem com a Juventus. Pode ser que ele renove, pode ser que ele deixe o Juventus para jogar em outro clube. Vamos ter que aguardar, vamos ter que esperar, tá bom, torcedor? Como eu sempre digo, o tempo é o dono da verdade. O tempo vai nos mostrar aí, aos poucos, né, quem tá falando a verdade, quem tá falando a mentira, se tinha proposta, se não tinha. A gente vai tomando conhecimento, né, à medida conforme o tempo for passando. Agora, se tratando de outro jogador, hein? Agora é um jogador uruguaio de 19 anos, o Joaquim Lavega, tá? Isso mesmo, Joaquim Lavega, ele atua com a camisa do River Plate do Uruguai, tem apenas 19 anos, 1,72 m de estatura, joga como ponta esquerda, ponta direita e também segundo atacante. O melhor pé dele é o pé esquerdo, tá avaliado pelo Transfer Market por 2 milhões de euros, mais ou menos 13 milhões de reais na cotação atual. Fato é que o contrato dele com o River Plate do Uruguai está terminando agora nos próximos dias, no dia 31 de dezembro de 2024. Com isso, o Vasco teria interesse na contratação do jogador, né, por ser uma oportunidade de mercado, né, um jogador que está com o contrato terminando, 19 anos, promissor, fez uma boa temporada com a camisa do River Plate do Uruguai, já com a camisa do time uruguaio são 96 jogos, 15 gols e 12 assistências. Os números não são tão acachapantes assim, mas são bons números para um jogador de 19 anos. O campeonato uruguaio não é tão alto nível, mas é um campeonato de bastante transpiração, de muita correria, né? Ele é um garoto aí que, no caso, seria uma posição que o Vasco precisa. Ponta, né? Ele joga pelos dois lados, direito e esquerdo, e também como segundo atacante, basicamente fazendo aí a função que faz hoje o Ryan, que faz hoje o Emerson Rodrigues, né? Já pegando a deixa, Emerson Rodrigues pode ser que deixe o Vasco. Nos últimos 3 jogos, o Vasco sequer relacionou ele para a partida, ele que está emprestado junto ao Inter Miami dos Estados Unidos e tem uma opção de compra. O Vasco não tem a obrigatoriedade de exercer essa opção de compra ou de renovar o empréstimo, acredito eu. Isso é uma opinião minha, tá, torcedor? Não é informação nem lacração aqui, é só uma opinião do Álvaro Silva mesmo, tá? Eu acho que o Vasco não deve permanecer com o Emerson Rodrigues no nosso plantel para o ano que vem. Tá, vamos aguardar para a gente tomar conhecimento se vai acontecer isso mesmo ou se não vai acontecer essa situação. Agora, se tratando ainda de Joaquim Lavega, né, eu confesso a vocês que não acompanho muito o futebol uruguaio. Eu vi alguns lances do jogador até que achei legal, até que eu gostei. Vocês acompanham alguns lances do atleta na tela, né? Então o Vasco teria supostamente um interesse nesse jogador de apenas 19 anos. Jogador visto como muito promissor no futebol uruguaio. O preço de mercado dele tá barato, né? Mas assim, no caso o Vasco não pagaria nada, pelo menos em contrato, né? Pro River Plate do Uruguai, não. Pode ser que o jogador, claro, se o Vasco quiser uma proposta, pode ser que o atleta peça uma luva, né? Alguma coisa para vir jogar no Vasco, mas no primeiro momento seria uma oportunidade de mercado se tratando de que é um jogador que tá em fim de contrato, né? Tá em fim de contrato, então a ver, vamos ter que aguardar. O que chama atenção é a idade, apenas 19 anos, né? Apenas 19 anos. É aquilo, ele pode chegar aqui no Vasco, arrebentar com a camisa do Vasco, fazer aí 20 gols na temporada, assistência, aquela coisa toda, como pode também não performar em alto nível, ser mais um jogador no meio do plantel. Mas, por outro lado, se chegar aí com custo bem baixo ou a custo zero, dá para apostar. Aí vale a aposta. Agora, o que não vale apostar é gastar 10, 15, 20 milhões de reais num jogador que é um ponto de interrogação. Mas se for um jogador que o Vasco não gastaria dinheiro para trazer, deixa ele jogar aí alguns jogos do Carioca, treinar com o elenco, dar uma oportunidade aqui, outra ali. Se ele se destacar, por que não? Se não, empresta para outro time, ou então devolve, enfim. Tem várias opções que podem ser aí adotadas, né, nessa situação. Ainda se tratando do mercado da bola, meus amigos, eu quero falar com vocês sobre Manuel Capasso. Tá? A imprensa argentina estava noticiando nos últimos dias de que o Olímpia deveria aí, exercer a opção de compra do Capasso, $1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos. Agora a gente toma conhecimento através da própria imprensa internacional, né, lá do Paraguai, de que o Olímpia não deve ficar com o jogador. Parece que o Olímpia não have money, né? Não tienes la plata, né? Não tem o dinheiro ali
cerca de US$ 1,5 milhão para exercer a opção de compra. E o Vasco, é claro, não vai entregar de bandeja, não vai entregar de graça, né? Com isso, Manuel Capasso, se o Olímpia não exercer essa opção de compra, Manuel Capasso pode retornar ao Vasco, tá? Isso mesmo, pode retornar ao Vasco. O Vasco ainda detém 50% dos direitos econômicos do jogador. O Vasco poderia emprestá-lo para outra equipe ou até mesmo tentar aproveitá-lo no nosso atual elenco aí, né, colocando para treinar com o plantel, de repente fazer pré-temporada, de repente dando rodagem para ele no início do Campeonato Carioca. Ele que foi um jogador importante no Campeonato Paraguaio com a camisa do Olímpia, fez 5 gols, deu 2 assistências, fez dupla de zaga titular na reta final do Campeonato Paraguaio e foi campeão, né? É isso mesmo, campeão paraguaio com a camisa do Olímpia, né? Então vamos ter que aguardar, né? Há poucos dias era dado como quase certo, né, a permanência de Manuel Capasso, aí no caso o Olímpia fazendo exercendo no caso a opção de compra do zagueiro argentino, mas agora parece que o clube paraguaio, né, não tem a plata, né, não tem o dinheiro para estar exercendo essa opção de compra. Teremos que aguardar também essa situação aí de momento, né, com passo de espera. Se tratando agora de Tietê, né, meus amigos, o Tietê que tem contrato com o Botafogo, está acabando o contrato dele, foi especulado no Vasco ontem, a gente trouxe essa informação para vocês aqui, né? Aí hoje já sai a informação de que não, de que o Tietê deve permanecer no Botafogo. Gente, eu falei ontem, né? Anteontem, no domingo, né? Logo depois aí que acabou o Brasileirão, eu falei, olha, tá um pouco estranho. O Botafogo acabou de ser campeão da Libertadores, acabou de ser campeão aí do Campeonato Brasileiro, né? O Tietê ainda tem um tempinho de contrato ainda com o Botafogo. E aí vem essa história de que poderia pintar no Vasco. Ainda falei, olha, tá estranho, não sei. Aí agora já sai outra situação. Não, porque o Tietê deve permanecer mesmo, a opção dele deve ser ficar no Botafogo. Gente, é o que eu tô falando sempre, é muita gente sem saber de nada falando que sabe, é o que acontece, é isso. Todo mundo quer saber, no final das contas ninguém sabe, muitos fazem de conta que sabem para enganar muitas pessoas. Essa é a grande realidade. A grande realidade dos fatos é essa, porque na real mesmo, quem o Vasco provavelmente vai contratar não tem nada a ver com esses jogadores que estão sendo ventilados aí já há alguns dias, tá? Escrevam o que eu estou falando para vocês. Pode ser que o Joaquim Lavega chegue realmente aqui no Vasco, o Joaquim Lavega, né, o jovem de 19 anos, porque seria uma oportunidade de mercado muito grande, jogador que chegaria a custo zero, tem apenas 19 anos, né, é promissor no futebol uruguaio. Agora o Tietê já é consolidado, título, já jogou no São Paulo, título no Palmeiras. Agora aí títulos no Botafogo, coisa e tal, ainda tem lenha para queimar ainda, né? Eu não estou sabendo de nada em concreto que o Botafogo vai fazer uma debandada no elenco, não sei. Então vamos ter que aguardar essa situação aí, a mesma situação do Danilo. O tempo vai nos mostrar se é verdade, se não é, se tem possibilidade do Tietê ficar no Botafogo, ou vir para o Vasco, ou ir jogar em outra equipe, saindo alguma atualização, é claro, a gente deixa vocês aqui informados. Agora, se tratando do zagueiro Davi Ricardo, a gente tomou conhecimento no último fim de semana de que o Vasco estaria monitorando a situação do jogador, jovem promessa também ali do futebol brasileiro, ele que joga com a camisa do Ceará, muito importante no acesso do clube nordestino à elite do futebol brasileiro, à Série A do ano que vem, né, de 2025, ele que é um jogador ali bastante promissor, visto com bons olhos aí pela comissão técnica do Vasco e pela torcida do Vasco num todo, tem a galera meio que no modo geral até que avalia muito bem sim o nome de David Ricardo. Com isso, né, o Vasco nesse momento teria feito apenas uma consulta, né, pelo jogador, mas ainda não teria formalizado uma proposta em oficial. A gente sabe que teria uma concorrência aí, né? O Botafogo esteve perto de acertar com ele na última janela de transferências, a Juventus da Itália também demonstrou interesse. Outro clube do leste europeu chegou a fazer uma proposta ali, né, na casa de 5 milhões de reais, o Ceará recusou, né, então vamos aguardar. O Vasco no primeiro momento teria então sondado, monitorado o jogador, feito aquela sondagem, né, e ainda não fez proposta. Se for fazer proposta, deve estar preparando nos próximos dias para enviar para a equipe do Ceará, mas a informação de primeiro momento é que ainda não tem proposta em oficial pelo zagueiro da equipe do Ceará, tá, meus amigos? Agora, já que a gente falou bastante aí de alguns jogadores aí que podem ou não podem pintar no Vasco, né? O Vasco aguarda também a situação de treinador. O Vasco não, o torcedor do Vasco, né? Situação de treinador.
O Vasco busca no mercado, né, vários nomes ventilados, Pedro Caixinha, Luiz Castro, né, o Cleiton Xavier, né, o Renato Gaúcho, o Tite, Luxemburgo, o Fernando Diniz, entre vários outros nomes. A gente vai ter que aguardar, né, tem ali o argentino também que foi oferecido, ex-treinador do Boca Juniors, mas o Vasco ainda em concreto nada definido ainda. Mas segundo o Felipe Maestro, né, na última coletiva de imprensa quando a gente venceu o Cuiabá no domingo passado, Maestro afirmou que o Vasco já tem o perfil traçado para buscar treinador no mercado, né? Aí eu acho interessante isso, porque ele fala que o Vasco afirma que já tem perfil traçado para buscar o treinador, né? E aí chega na internet, chega os jornalistas, né? Eles colocam aí 5, 6 perfis diferentes de treinadores, né? Qualquer treinador que está desempregado, qualquer coisinha, já começa a ser ventilado no Vasco, né? A grande real é essa. Outra situação também em compasso de espera, tá, meus amigos? Agora, se tratando do prêmio ESPN Bola de Prata, eu quero falar duas coisas aqui. A primeira delas é sobre a premiação de goleiro. Não estou dizendo que o Léo Jardim tinha que ter ganho o prêmio, mas eu fiquei chateado o Léo Jardim não ter sido nem indicado ao prêmio, né? Não foi nem indicado, né? Porque foi ali indicado o Hugo Souza, o João Ricardo e o John do Botafogo. Quem ganhou foi o John do Botafogo, porque o Botafogo foi campeão, não sei o que, toda aquela coisa. Aí bota um monte de jogador lá que é normal, tá? Mas eu não concordo, tá? Todo respeito o atleta, mas não concordo que ele é o melhor goleiro do Brasil no futebol brasileiro. É minha opinião, gente, é minha opinião, tá? Cada um tem a sua. Eu acho que o Hugo Souza poderia ter ganho esse prêmio, tá? E eu acho que o Léo Jardim poderia ter sido pelo menos indicado, viu? O João Ricardo é bom goleiro, fez grandes defesas na temporada, mas eu acho que o Léo Jardim poderia ter sido pelo menos indicado, hein? Eu senti um tom de clubismo nessa parada aí, parece que, né, meio que um ranço do Vasco, aí nenhum jogador do Vasco aí nessa parada aí, mas tudo bem, vamos lá, a vida que segue. Aí quem perdeu a chance de ficar quieto foi o Fábio Pochá. Isso mesmo, acompanha o que ele fez, tá? Que eu já volto. Sorri, vou postar isso aqui, deixa eu postar. Eu vou postar com um troféu desse. Que até esperar o Léo Pelé ganhar uma merda dessa, nunca mais eu vou ter. Pera aí, olha aqui, Beleto. Sorri, vou postar isso aqui, deixa eu postar. Eu vou postar com um troféu desse. Que até esperar o Léo Pelé ganhar uma merda dessa, nunca mais eu vou ter. Pera aí, olha aqui, Beleto. Bom, vocês viram, né? Então é o seguinte, ele falando aí do Léo Pelé. Então, assim, uma coisa é o Fábio Pochá pegar, comprar o ingresso e ir a São Januário ver o jogo. E aí, se o Léo Pelé erra no jogo, a torcida vai, ele vai junto. Se o Léo tira uma bola, aplaudir. Depois do jogo, aquela cornetada. Beleza. Outra coisa é depois do jogo do Vasco, se o Vasco perde, abrir na rede social desabafando com a torcida, assim como a gente faz aqui no canal. Poxa, não dá, né? Não tem condições do zagueiro ser titular, não sei o que, não dá pra vestir a camisa do Vasco, entregou a paçoca de novo, não sei o que. Até aí é o limite, até aí vai. Você tá cobrando, tá chateado, é o torcedor ali, né? Externando a sua insatisfação para com o atleta do plantel do time do Vasco. Agora, um cara que se diz vascaíno, ficou fazendo lacração o programa inteiro com o nome do Vasco, né? Palhaçadinhas.com, com o nome do Vasco. Aí perde a chance de ficar quieto, colocando o ser humano Leonardo lá embaixo, uma humilhação sem precedentes. A sensação que me dá é que com o Fábio Pochá, que é comentarista, que começou fazendo stand-up comedy, comentarista não, é comediante, perdão, começou fazendo stand-up comedy, a sensação que me deu é que ele tentou avalizar, tentou passar a mão na cabeça daquele vascaíno comediante também, que naquela festa que tivemos esse ano, né, de aniversário do Vasco, que o cara deu uma vacilada feia também, falou do Léo Pelé e depois no dia seguinte teve que pedir desculpa, né? Foi pra rede social pedir desculpa. A sensação que dá é que o Fábio Pochá ficou dodói e tentou defender a classe hoje, né? Ontem, né? Fazendo a mesma palhaçada, a mesma humilhação com o jogador, tipo assim, olha, eu quero ver falarem comigo, né? Eu sou o Pochá, tô na ESPN, e agora, vão fazer o quê, Vasco, sabe? A sensação que me deu foi essa. Pochá, você perdeu a chance de ficar quieto. Você perdeu a chance de ficar quieto, tá? Você não me representa. Viu, Fábio Pochá? Você não me representa fazendo lacração na Rede Globo com o nome do Vasco. Você não me representa, tá? E o Leonardo não merece isso, o Léo. Vacilou durante o ano? Vacilou, entregou aqui, entregou ali, assim como ele salvou aqui, salvou ali também. Fez péssimos jogos, fez jogos regulares, fez jogos bons. Tem proposta para deixar o Vasco? Pode sair, pode ficar. É um ser humano, é um pai de família, é filho.
é trabalhador, é honesto e respeita o Vasco. Todas as vezes que o Léo errou, que ele fez lambança, que entregou a paçoca, ele veio a público, chorou, pediu desculpa, pediu perdão, trabalhou, ficou no banco, sentou um bom tempo no banco, voltou a jogar, errou, voltou para o banco de novo, voltou a jogar, acertou, errou e aí vai. Até aí faz parte do futebol. Agora, falar desse tom, nesse tipo de situação do jogador, isso é menosprezar o Vasco. Isso é menosprezar, é fazer o Vasco de chacota. Isso é menosprezar o ser humano, o atleta, o Leonardo, o Léo Pelé. Isso não se faz, Fábio Pochá. Isso não se faz, Fábio Pochá. O senhor perdeu a chance de ficar quieto. Quem sou eu para poder dizer o que alguém deve falar ou não? Mas eu não aplaudo essa brincadeirinha, eu não dou like nessa palhaçada e eu não avalizo isso. O senhor não me representa, seu Fábio Pochá. Bom, gente, essa é minha opinião. Tá? Então, nesse primeiro momento é isso que eu tinha para trazer para vocês, nessa manhã de terça-feira, nesse Madruga Vasco. Estou ficando por aqui, um abraço, um casaca para cada um de vocês. Mais atualizações a gente traz no decorrer do dia. E tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e valeu, Vasco!